Olá, meus amigos, olá, meus queridos e amados irmãos. Olha, eu sei que o teu coraçãozinho, a tua mente, a tua racionalidade está aí pensando, né? Eu não vou ouvir esse judeu, não. Eu não vou ouvir esse descendente de Israel, não. Não, eu não vou ouvir. E eu não tiro a sua razão por causa do antissemitismo que tem crescido sumariamente em todo o mundo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que é brasileiro, para você que não é descendente do povo de Israel, para você que não tem sangue semita, para você que não tem sangue de judeu. Você está enganado em partes. Por quê? Porque não são todos os judeus do mundo e até de Israel, comunidade, não são todos os judeus, não são todos os semitas, não são todos os descendentes das 12 tribos de Israel que estão dando ok para a guerra, que estão aplaudindo, não é, as atitudes de Benjamin Netanyahu. Não, você está muito enganado. Então não confunda as coisas. Não absorva as mensagens subliminares que a mídia mundial tem passado para você. O povo de Israel, por mais que você não acredite, é um povo pacífico. É um povo democrático. Tá bom? Ocorreu um incidente horrível, horroroso, com crianças, com idosos, senhoras e senhores, mães, jovens, pais de família, vovôs e vovós, foram sequestrados, foram assassinados e também crianças e bebês foram queimadas vivas. E o governo de Israel, a direita, a ultradireita e religiosos ultra-ortodoxos, extremamente fanáticos, usam como pano de fundo o Deus de Israel, assim como Benjamin Netanyahu, como o ministro Israel Katz, que humilhou lá o embaixador brasileiro, não é? E também como o gabinete de guerra, que também já está entrando em conflito, não está mais querendo satisfazer as vontades de Benjamin Netanyahu, que é uma vontade genocida, uma vontade satânica, demoníaca, de eliminar da face da terra todos os palestinos. Quero dizer que os judeus não concordam com isso, tá bom? Pode ter uns aí meio bitolados, meio traumatizados, obviamente, é natural de se compreender, que querem o fim dos palestinos. Mas o povo de Israel, enfim, não quer não, tá bom? Só para deixar claro isso. Então, estou falando isso para você não ter aí um repúdio às minhas lives. Eu não vou ouvir esse judeu, esse cara aí que está matando. Eu não estou matando ninguém. E nem o povo de Israel está matando ninguém. E nem os judeus no mundo inteiro estão matando ninguém. E nem os palestinos estão matando ninguém. O confronto é um confronto de uma ideologia horrorosa, um conceito satânico de ódio. Tanto não dos palestinos, mas de grupos extremistas e terroristas, Hamas, Hezbollah e outros que tem por lá, como o Talibã, os jihadistas, enfim, xiitas. Mas isso são milícias, são grupos de terroristas. Israel se defendeu como pôde, não é? Entretanto, reconheço, e muitos de nós reconhecemos, o exagero, o ódio, o racismo, a segregação e sim, o extermínio como nazista para com o povo palestino. Não tenham medo de falar sobre isso, tá bom? Então fique tranquilo. Existem muitos protestos em Jerusalém, em Tel Aviv, em toda a região, para que Benjamin Netanyahu saia do cargo de primeiro-ministro, seja deposto e pague pelos seus crimes de guerra e também pelos seus crimes de corrupção, que são muitos que ele cometeu em Israel. Beleza?
Então agora vamos ficar um pouco mais live, mais suave, e vamos nos envolver com a espiritualidade que conforta o nosso coração, nos edifica e não nos cobra absolutamente nada, nenhum centavo, a não ser o maior preço, o maior sacrifício. Qual é? Nós vencermos os nossos impulsos e vencermos os nossos demônios, os gêniozinhos, os fantasmas, ou seja, os nossos sentimentos, as nossas emoções dentro de nós. Eu coloquei aqui um fundo instrumental em homenagem ao meu querido irmão Alex Sampaio. Sempre quando ele fazia as lives dele, ele colocava lá o fundo Yeshua, acho que é do irmão Cícero Euclides. Irmão Cícero Euclides, aqui de novo, os meus sinceros sentimentos e condolências, tá bom? A sua pessoa, a sua família, pela passagem do seu amor, da sua esposa. Cícero Euclides é um grande músico talentoso que nos presenteia com estes fundos instrumentais para oração, para meditação, enfim. Tá bom, Euclides? Que Deus te conforte e, claro, que a sua amada esposa está nos braços do Senhor, nos anjos, numa dimensão muito bonita, livre da dor, livre da angústia, livre de ficar presa numa maca de hospital, livre de remédios, enfim. O irmão sabe que a nossa vida aqui é passageira e que em breve todos nós estaremos lá. Então fica a minha solidariedade, tá bom? Ao momento que o irmão está vivendo. Shalom a todos, eu vou compartilhar aqui rapidinho para a gente começar, tá bom? Com algumas pessoas. Estou só compartilhando aqui e já vamos começar, tá bom? Acho que tá bom de gente para compartilhar. Olha o Paulinho aí. Paulinho, muito boa tarde, meu querido. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a essa live de hoje. Olha, gente. Então, espero que vocês tenham entendido o recado, tá bom? Não culpem, não persigam, não maltratem, não rechacem, não menosprezem, não tratem com preconceito ou com racismo ou com ódio o povo de Israel, os judeus, conhecido como judeus, pelo horror de guerra que está acontecendo lá, pelo desejo insano de Benjamin Netanyahu e o gabinete de guerra e o ministro que desfilou com um monte de judeu na esplanada ali onde está a Pedra do Domo, né? A Pedra do Domo é onde encontra aquela cúpula dourada, e ali embaixo dessa cúpula dourada, descendo algumas escadas, se um dia você for lá, você terá o privilégio de ver, é onde tem uma pedra, a Pedra Negra, e essa Pedra Negra, descendo alguns lances de escada, é ali o Monte Moriá, é ali o monte onde o pai Abraão, ele intentou sacrificar o Isaac para Deus. Entretanto também, nesse lugar, a minha esposa chegando aí, a Miriam, a Nice, você já tomou seu banho, Nice? Que isso, Nice? Que banho de gato é esse, mano? Oxi! Muito bem, Paulinho, seja bem-vindo, Anice, seja bem-vindo, e a minha esposa, seja bem-vinda. Eu quero que vocês falem para mim se o fundo aqui instrumental está alto, está atrapalhando, dá para vocês ouvirem bem. Então, ali é onde eu estou falando, que é o Domo da Rocha, não é? Ali em Jerusalém,
tornou-se um território também palestino, porque depois da diáspora, da dispersão do povo de Israel, lá com a invasão de Roma, o general Tito, tal, aquela coisa, a destruição do templo, cada judeu foi para um canto do mundo, né? E ficou ali os palestinos, ali os árabes, tal, o pessoal, e que ficaram ali tomando conta daquele local, daquele lugar. Mas aquele local também ele é muito sagrado para os muçulmanos, árabes, enfim, para o Islã, o islamismo, para os palestinos. Por que que é sagrado? Porque ali, segundo a tradição, ok? Segundo a tradição, lá embaixo, para o povo de Israel, é onde Abraão ia sacrificar o seu filho, naquela cúpula dourada, não é? E para os muçulmanos, ali, com todo respeito, é o lugar onde o profeta Muhammad, ou Maomé, foi elevado aos céus. Então merece o respeito de ambos os lados, de ambas os seus profetas, respectivos profetas e homens sagrados, ok? Portanto, um dos ministros lá de Israel desfilou com os judeus, clamando em alta voz que aquele território agora vai ser deles. E isso foi uma provocação, porque esses homens que estão no poder lá em Israel, eles querem sangue, eles querem morte também. Se eles acusam o Hamas de tantas coisas, que não tiram a razão deles, que o Hamas é um grupo de extermínio, o Hamas é um grupo de terrorista. Com terrorista não se negocia, não se bate papo. Não tem essa de orar e de Deus, não. É decapitação, atacar fogo, é uma coisa insana, né? Mas se o Hamas é assim, Israel está se comportando da mesma maneira? Israel, que eu falo, não é o povo, presta atenção, mas são os líderes políticos lá e militares de Israel que já escandalizaram a corte mundial, não é? Já escandalizaram aí o Tribunal de Haia, já escandalizaram a ONU, já escandalizaram os Estados Unidos e todos os outros países. Então não culpem o judeu de ser odioso, de querer sangue, de querer morte de pessoas. Beleza? Portanto, receba a minha transmissão e a minha live com todo o carinho. Boa tarde. Irmã, vai tomar banho porque vai esfriar. Então, obrigado, Miriam, o som tá bom. Então vamos começar a nossa live aqui. É assim, deixa eu explicar para você. As pessoas sempre leram nas Escrituras, no livro de Êxodo, capítulo, ou Shemot, que é Êxodo, acho que capítulo 3, versículo 14, por aí, onde Moisés tem um encontro com o Eterno, ali. E aí, o Eterno vai até Faraó, etc, 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 etc. E Moisés fala, tudo bem, ok, eu vou até Faraó. Mas chegando lá com o Faraó, ele vai perguntar, que Deus você representa, Moisés? Quem é esse, o Deus aí do teu povo, da tribo, né, dos hebreus? Quem é esse Deus? Senhor, Adonai, o que direi? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Aí está escrito. As pessoas têm que aprender uma coisa, que no hebraico, tem que corrigir uma coisa ali, que no hebraico, dependendo do contexto, está no passado ou está no presente. Deixa eu só pegar uma coisa para corrigir o negócio. Fiquem aí. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. Opa. Não é Y aqui não. Yud, Re, Vav. Agora tá certo. Yud, Re, Vav, Re. Tá bom? Yud, Re, Vav, Re. Então, no passado, pessoal,
Muitas pessoas acreditaram que essa expressão transliterada para o Ocidente, né, para que se tornasse meio que pronunciável, foram várias adaptações, até colocar a letra J, que foi um filósofo, foi um escritor europeu, de Barré, uma coisa assim, que esqueci o nome dele, que ele criou a letra J. E no hebraico não tem E, O e A. No hebraico não existem vogais. A, E, I, O, U. No hebraico só tem consoante. Então o nome do Eterno seria... Por que é tetagrama? Tetragrama. Tetragrama, porque são 1, 2, 3, 4 letras. Por isso que é tetragrama. Então, como fica impronunciável para o Ocidente, porque não tem a letra A, E, I, O, U. O que fizeram? Criaram os sinais maçoréticos, não é? Os sinais maçoréticos, que são essas bolinhas aqui, ó, bolinhas, traços, bolinha, traço, 3 bolinhas, 2 bolinhas, 1 bolinha. É a mesma letra, pode se tornar a letra A, E e I, ok? Para se tornar pronunciável, foi havendo adaptação, a modernização do hebraico para se tornar pronunciável, né? Para se comunicar com o mundo também. Bom, entenderam, né? Então aqui, esse Yod, Re, Vav, Re, é aqui, ó. O Yod é uma pequena letrinha, né? Aqui, esse pontinho aqui, que está no início de quase todas as palavras em hebraico. Então, aqui, o Yod, o Re, o Vav e o Re de volta. Que na transliteração muito chula vai dar Jeová. Mas esse não é o nome, tá bom? O nome, na verdade, ele é impronunciável. Não se pode pronunciar por questão de respeito. Então não se pronuncia, beleza? Então, aqui, esse é o hebraico mais moderninho. O hebraico mais arcaico está escrito, a gente pode ler o hebraico arcaico dessa maneira. Ani, eu, ani marchani, ani marchani, ani marchani. Ok? No hebraico mais avançado, mais moderninho, a gente vai ler assim, ó. Vai pegar essas letras aqui. Senhor, qual é o teu nome? Pergunta Moisés ao Eterno. E ele vai responder. Aqui as letras em hebraico, está vendo aqui, ó? Erie, Erie, Asher, Erie. Erie, opa, vou colocar as trecas aqui. Erie, Asher, Erie. Erie, Asher, Erie. Moisés, diga a Faraó. Ô, Rui Charles aí, Rui Charles agora está em Belém, se não me engano, que ele falou para mim, a internet está ótima. Que Deus abençoe vocês bastante, viu? Então, o Erie, Asher, Erie, Moisés, eu sou o que sou. Será que é isso mesmo, gente? Eu sou o que sou? Deus disse para Moisés? Não. Não é eu sou o que sou. O correto aqui, o verbo, está é um relacionamento com Deus que está sempre, presta atenção nisso, é um relacionamento com Deus, com a alta espiritualidade, que está sempre conjugado no verbo futuro. Não é pretérito, nem pretérito mais que perfeito, não é passado, é futuro. Futuro. Eu serei, a pronúncia correta para você entender aqui, o Erie, Asher, Erie, é eu estou transliterando de uma forma simples para você entender. Boa tarde, Rui Charles, seja bem-vindo, meu amado. Eu serei, eu me tornarei. O que você precisa que eu me torne? Eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. Olha isso, gente. Só um minuto que eu preciso pegar um trem aqui.
É que eu gosto de citar as coisas direitinho. Vai abrir aqui meu notebook. 50 anos a memória está indo pro saco, misericórdia. Mas é o seguinte, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou ensinar para você hoje, porque você vai ter uma outra noção de que esse ser, sendo tão poderoso, que é o Pai das luzes, nosso Pai, Deus, ele não é soberbo, ele não é arrogante, ele não é raivoso, ele não é odioso, ele não é castigador, ele é mais amável do que você pensa. Vamos ver aqui. Vou pegar aqui, ó. Só para você ter uma ideia. Fica aí. Essa live está muito boa hoje. Vamos lá, abre aqui. Aqui, ó. Só vou pegar aqui. Opa, deixa eu abrir, peraí. Vou te mostrar 2 versículos aqui que você vai ficar impressionado. Eu estou juntando esses versículos com o que a gente está estudando aqui hoje. Tá bom? E aí você vai ver. Ó. São 2 versículos de Davi, na verdade, dos Salmos, né? Vamos lá. Aqui. Opa. Vamos ver aqui. Ai, abre, meu filho. Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37, você pode abrir na sua Bíblia aí. Dá só uma olhada. Eu serei o que serei. Na verdade eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. Não é que Deus está se rebaixando. Não é que Deus está se sujeitando aos caprichos e desejos nossos. Se fosse então, eu posso usar Deus também como bandeira de guerra, como Israel está fazendo? Ou como o Islã faz lá no Irã? Eu posso usar Deus também como pano de fundo, como um senhor patrocinador de racismo para atacar, denegrir, matar, extinguir negros, assim como um reverendo da igreja metodista lá nos Estados Unidos em 1900 bolinha, que ele teve uma revelação do diabo, do cão, dizendo que viu um cavalo branco e um cavaleiro montado nele, com uma touca em forma de cune, com roupa branca, com uma cruz vermelha no peito e com uma tocha de fogo, dizendo: matem e eliminem os pretos, os negros. E daí nasceu a Ku Klux Klan, um movimento protestante nos Estados Unidos. Eu poderia então usar Deus também para justificar o racismo dos mormons dentro da igreja dos mormons, aonde no livro Pérola de Grande Valor, aonde no livro oh meu Deus, o livro de Mormon, Doutrinas e Convênio, vai ter a história lá de Nefe, que assemelha-se à história de Noé e tal, e existem os lamanitas e os filhos de Nefe, né? Acho que nefilitas, uma coisa assim, aonde eles eram brancos e porque eles obedeceram a Deus, Deus os castigou, tornando a pele deles preta, suja, vagabundos, promíscuos e comedores de gordura e beberrões de álcool. Aí depois, lá na frente, eles se arrependem e tal, né? E Deus os torna brancos, loiros, olhos azuis, nariz fino, belos, lindos e puros para Deus. Não é isso que eu estou querendo passar para você. Eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. É uma necessidade digna, é uma necessidade honrosa, é uma necessidade da alma, do espírito, é uma necessidade de vida, é uma necessidade de suavidade, de libertação, é uma necessidade de saúde e de felicidade.
Não é uma necessidade de Deus responder e ser para mim o Satã que eu quero que ele seja, o demônio que eu quero que ele seja, o destruidor, o guerreiro, o que está por trás do domo de ferro, o que está por trás dos canhões, dos mísseis, da metralhadora, o que está por trás do racismo, o que está por trás do ódio ao nordestino, do ódio ao pobre, o que está por trás do machismo contra a mulher, o que está por trás contra uma série de coisas horrorosas que pertencem ao homem e não a ele. O Salmo de Davi, o Tehillim de Davi, é 37, versículo 4. Davi diz assim, ele cantando na sua harpa, ele diz assim, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja a tua mente, a tua alma ou o teu espírito. Portanto, começando essa live, eu quero que você pense bem naquilo que você precisa de urgente, de imediato, naquilo que você necessita, naquilo que o teu coração deseja. Presta bem atenção nessa mensagem do Espírito para você nesta tarde. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Yud-He Vav-He, Erie Asher Erie. Ele disse para Moisés, diga a Faraó que eu serei o que serei. Como assim? Eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. Diga para Faraó que eu serei aquilo que ele enxergar, que ele ver, aquilo que ele sentir. Eu me tornarei aquilo que ele precisa entender, precisa ver, precisa compreender. Porque o Eterno já sabia que Faraó estava com o coração duro, mas há aí nessa mesma história, diz que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Será mesmo? Ou Faraó já tinha o coração durinho? Deus já conhecia Faraó antes de Faraó nascer, como Davi também canta no Salmo 139, se eu não me engano, versículo 15 e 16. Olha, antes que os meus ossos foram formados, o Senhor já me conhecia ali informe no ventre da minha madre, da minha mãe. Então, Ele lá em cima, a espiritualidade, nos conhece antes de nós sermos enviados para esse mundo e conhece os nossos instintos e intenções. Deixa eu só pegar mais um versículo aqui, muito interessante, que você vai ver quem é Deus, tá bom? Não é esse ser maldoso não, que o pessoal prega por aí. Opa, vamos lá. Apagar aqui, ó. Opa. Ó. Vou jogar aqui. Opa. Deixa eu ver aqui. Espera só um minutinho, gente. Tenha paciência. Só um minutinho que eu vou escrever aqui. Fica aí, não sai daí não, eu tô aqui embaixo. Opa, vamos lá. Vamos lá, vamos ver aqui. Opa, opa. Mais um pouquinho. Vamos lá. O negócio não está querendo funcionar comigo hoje não. Opa! Salmo 103, versículo 13 e versículo 22. Salmo 103, versículo 13 e até o versículo 22. Diz assim, Davi está cantando e dizendo assim, assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece as nossas
estruturas, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Então, é sobre isso que eu quero partilhar com você. Essa revelação linda da parte de Deus. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. É por isso que Ele está dizendo: eu serei o que serei. Eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. Como você quer ter uma experiência com Deus? Como você quer ver Deus na sua vida? Como você quer enxergar Deus na sua vida? Um ser que está assentado lá no trono de roupa branca, barba branca, cabelo branco, com um cetro na mão, um chicote no outro, um ser raivoso, bravo, sempre pronto a te cobrar, a te condenar, a te execrar, a te disciplinar? Ou você quer ver Deus como um pai? Existem 70 e poucos nomes para Deus em Israel. Sabia disso? Está achando que é um nome só? E cada nome para cada ocasião específica, mostrando a natureza, mostrando as inclinações, a multiplicidade de Deus para cada situação e para cada momento de cada ser humano no mundo. É forte isso, né? É muito forte isso. As pessoas estão acostumadas a crer num Deus Pai sentado num trono que julga e castiga todo mundo e que criou o inferno. As pessoas estão acostumadas a crer num Deus que, se falar mal do pastor, o ungido de Deus não pode mexer na menina dele, que morre, que ele mata e que ele castiga. As pessoas estão acostumadas a lidar com um Deus que, através do profeta, grita, humilha e amaldiçoa a vida das pessoas. Com câncer, com morte, Deus vai pesar a mão. Esse não é o Deus que eu estou te mostrando aqui. Está no livro de Shemot, Êxodo 3, 14. Quando Moisés fala com ele. Eu serei o que serei. Ou eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. Não tem tempo futuro no hebraico. Aqui nesse contexto não tem verbo presente no hebraico aqui nesse contexto. Não é eu sou o que sou, é eu me tornarei o que você precisa. O que você precisa da natureza, da beleza, da plenitude, da glória, de um poder, de um milagre, de uma cura na sua vida. É isso que eu quero que você compreenda. Independente da sua fé, da sua crença, da sua religião, da sua raça, do seu país, do seu estado econômico. É um desafio entre você e Deus nessa tarde. Muitas pessoas precisam se atentar para isso, nós aqui. Que Ele não está dizendo, eu sou o que sou, eu sou apenas isso. E não mudo, não passo disso. Eu não mudo, eu não passo disso. Mas lá em Números diz que em Deus não há sombra de variação, papapá. Depende da variação. Se for para o bem, por que não? Ele não disse que nunca mais destruiria a humanidade? Mas a humanidade morreu. Não é proclamado o fim do mundo? Quantas pessoas padeceram? Tem que pensar nisso. Deus muda sim. Deus se inclina sim. Dependendo da sua lágrima, da sua dor, do seu sofrimento, da sua ignorância, do seu desconhecimento, da sua simplicidade, da sua humildade, da sua necessidade, do seu socorro. Se Ele, que é Deus, não se permite ficar preso em uma limitação,
eu sou isso, só isso e acabou, e só isso aqui, pronto. Se Ele que é Deus, é o nosso Pai, eu e você temos que aprender que existe mudança. Que nós não fomos feitos para ser só apenas aquilo. Eu não sei o que você é na sua vida. Eu não sei qual a sua profissão. Eu não sei qual o seu grau de instrução. Eu não sei onde você mora, sua casa. Quantos cômodos tem, se é num condomínio, se é numa casa simples. Se é ribeirinho, se é numa oca, numa aldeia. Se é num condomínio, se é numa favela, numa comunidade. Se é uma casa de taipa, se é uma casa de madeira. Eu não sei. Eu não sei qual é a sua doença. Não sei qual é o seu trabalho laboral, secular. Você pode ser diarista, faxineira. Você pode ser dona de casa. Você pode ser gari ou lixeiro. Você pode ser catador de materiais recicláveis. Ai, ai. Você pode ser um monte de coisa. Só tem uma coisa que você tem que entender na vida. E está dizendo para você: Errier, Asher, Errier. E eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. Se você crê em Deus, se você acredita em Deus, pelo amor a Ele, pelo amor a você mesmo, pelo amor aos seus filhos, pelo amor à sua família, à sua esposa, ao seu marido, muda a tua dizendo, eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. Você precisa que Deus se torne real na sua vida. Em que sentido? Em que área? Em que situação? É financeira, é econômica, é trabalho, é profissão, é conhecimento, é escola. Ah, mas eu não concluí o ensino fundamental, tenho só a 4ª série. Vai fazer o Mobral, supletivo, vai fazer o EJA. Tá aí as oportunidades. Vai fazer um ensino médio, vai fazer um curso técnico, em cursos livres do Senac ou do Senai, no Centro Paula Souza. Tem o Enem, tem o ProUni, tem as cotas. E está dizendo para você, você não tem que ser isso que estão dizendo que você é. Isso aí é burro, isso aí é lesado, isso aí é meio lelé, isso aí não sabe matemática, não sabe química, não sabe física, não sabe nem falar direito. Isso aí não vai subir na vida não. E você, mulher, você, coitada, o que você é? Uma dona de casa, uma limpadora de privada, uma passadeira de pano, de desinfetante na casa, no chão, lava a roupa, faz comida, faz um sexozinho comigo, cuida dos meus remelentinhos, dos meus filhos. Se é isso aí, acabou. Porque eles vão alegar que tem uma fala do Paulinho, do Paulo, não é o Paulinho aqui, não é o Paulo da Bíblia, que diz: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. É um outro contexto. Cada um permaneça no seu quadrado. E ele está perguntando, ele está dizendo para você, ó, ô Ben, fala para esse povo aí, para eles, eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. Acabamos de ler o Salmo lá, que diz, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Nós temos um Deus que é tão simples e tão humilde, que Ele se põe na posição para lhe servir, para lhe ouvir, para lhe abraçar, para pegar você que está estendido no chão e levantar. Nós temos um Deus que disse, olha, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e misteriosas que vocês ainda não sabem. É o Deus que os ouvidos não estão tapados para não poder ouvir
e nem as mãos fechadas para não poder abençoar. É o Deus que, segundo Davi, também tira o mendigo do opróbrio, do escárnio, da vergonha, da humilhação, do lago de lama, do pântano sujo de imundícia, do miserável, do desacreditado, do segregado, marginalizado, e o faz assentar entre os príncipes. É desse Deus que eu estou te falando. E para você alcançar toda essa bênção, você não precisa frequentar a igreja. Você não precisa dar dízimo em dinheiro. Você não precisa dar oferta. Você não precisa fazer campanha. Você não precisa participar de nenhum ritual. Você só precisa amá-lo, crer nele e acreditar, colocar na sua cabeça isso. Deus dizendo, eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. Metamorfo. Sabe o que é metamorfo? É a maneira pela qual, como você se vê. Tem espelho na sua casa aí? Tem? Eu acho que tem. Aqui eu já quebrei uns 3, né, Miriam? Tão feio que eu sou. Mas olha, tirando a brincadeira de lado, o metamorfo significa isso. Você se vê como você é. Dá uma parada agora e dá uma olhadinha. Pensa. Olha para a tua aparência no espelho. Como que você está? Tá legal? Tá certo? É justo isso? Estou falando do corpo físico. Agora olha para dentro de você. Sem falar da roupa que você usa, do estado que você está, situação que está a sua casa. Olha para dentro de você agora. Até onde você chegou? Até onde você alcançou na vida? Era para você ter alcançado muito mais na sua vida, mas não alcançou ainda, porque passaram para você um Deus pobre, miserável, um Deus que se conforma com a desgraça alheia, um Deus que se conforma em morar num barraco sem ofensa, do lado de um córrego podre, fétido, aonde sobe pernilongo, aonde sobe a dengue, aonde sobe cobra, aonde sobe rato, ratazana. É o Deus que passaram para você. E isso aqui não é teologia da prosperidade, não. O Deus do conformismo. Ah, mas é assim, minha missão é assim, o pastor falou, bem-aventurados os humildes que vão herdar o reino do céu. Isso não tem nada a ver. Humildade com situação financeira, pobreza, maltrapilho, sujo, sem conhecimento, sem estudo, sem conseguir, sem certificado, sem faculdade, sem casa própria, sem uma boa conta no banco, sem uma despensa cheia de comida, contas pagas, alegria e felicidade. Eu deixo nas suas mãos. Qual é o Deus que você tem? Faça uma retrospectiva. A Record, a Globo, a SBT, a Cultura, a Band, todo mundo faz retrospectiva. 2024. Vai fazer agora, chegar no dia 31 aí de dezembro, retrospectiva. Tudo o que aconteceu. Quero que você faça essa retrospectiva agora na sua vida, para você ver, desde quando você diz que conheceu Jesus, ou Deus, na igreja. Desde quando você se conhece por gente. O que é que você conquistou até agora? Fala para mim. Você não conquistou nada. Só conquistou um prazer utópico, mental, que o pastorzinho colocou na tua cabeça. Mas quem conquistou, na verdade, foi ele através de você. Carro do ano, casa própria, apartamento, cobertura, empresas, fazenda, negócios, mais casas. E você? A vida é uma só aqui nesse mundo. Então você tem que fazer por onde viver bem. É dom de Deus que o homem viva bem. Você está bem, meu querido? Você está bem? Oi, pentecostal crente, irmã evangélica, você está bem?
Quem é o Deus que você tem servido? O Eterno se abre. O Eterno é um. Diz lá, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Ele é um. Mas esse um dele, não dá para quantificar o tanto de bondade, de amor, de graça, de bênçãos, de vitória, de desejos dele em te abençoar. Se tem um ser nesse mundo que todos os dias te olha, quando você fecha o olho para dormir, quando você acorda e zela pela tua alma à noite, quando você acorda, ele está na expectativa, ele está esperando que você, Deus, seja o meu curador, seja a minha vida, a minha saúde, Deus, seja o meu empregador, Deus, seja o abridor de portas para a minha faculdade, seja aquele que me dá inteligência para eu passar no vestibular, no cursinho, na prova, na entrevista de emprego, Deus, seja. Ele quer ser aquilo que você quer que ele seja na sua vida. Agora, existem pessoas que são amaldiçoadas pelos homens, pelos pais. Vou te dar um exemplo bíblico. Quando o profeta chegou na casa de Jessé, Deus disse para ele, olha, não olhe para a aparência, nem para o corpo físico, não olhe para nada disso. Eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo como o homem vê. Eu vejo a essência, a alma aqui dentro. Eu vejo a luz, o espírito, profeta. E o profeta manda Jessé chamar todos os seus filhos. Todos os seus filhos. O que Jessé faz? Jessé chama todos os filhos para apresentar diante do profeta, diante de Deus, o futuro rei de Israel. O pai, não foi o amigo, o vizinho, o colega, o chefe da empresa, o trabalho, o encarregado. O pai biológico de Davi, Jessé, o pai biológico de Davi, tentou sabotar Davi, tentou esconder Davi, tentou enganar a Deus, tentou enganar o profeta e apresentou apenas os seus filhos biológicos da sua mulher. Você vai entender, porque Davi não era filho da mulher de Jessé. Se vocês não sabem disso, a mãe de Davi, ela era uma meretriz. A mãe de Davi, ela era uma prostituta. Davi, na Bíblia, o rei Davi da Bíblia, é filho de uma prostituta. Para você ver como que é o amor desse ser grandioso. Espera aí só um minutinho que eu vou abrir aqui a porta. Chegou a minha, em hebraico, a minha Berchester. Chegou a Miriam, a minha esposa. Você vai passar por aqui? Então, espera aí só um minutinho. Ó, passa. Um minuto, gente. Espera aí. Ó. Pronto. Ué, já passou. Já passou. Passou rápido que nem um relâmpago. Então, olha só. O Jessé, ele sabotou Davi. E é pai biológico de Davi. Aí você vai entender isso aqui, ó. Erie, Asher Erie, eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. Davi diz assim no Salmo 27. Deus, olha o relacionamento desse Davi com Deus. Pena que errou tanto, fez tanta coisa feia. Mas Davi chega a dizer assim no seu canto, no Salmo 27, versículo 10. Deus é um pai que se compadece dos seus filhos. Deus, ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor não me abandonaria. Sabe por que Davi disse isso? Sabe por que Davi disse que em iniquidade eu fui formado? Sabe por que? Você não sabe. Porque a mãe dele era prostituta.
Sabe quando é que você vai entender isso? Nessa história em que o profeta chega na casa de Jessé, chama todos os filhos, Jessé esconde Davi, não quer que Davi venha, porque Davi não era filho da esposa de Jessé, Davi era fruto de um adultério, de um relacionamento de prostituição, lá no mundão. Davi nasce, Jessé leva ele. Você sabia, olha só, que Davi nunca sentou-se na mesa com a esposa de Jessé, a mulher de Jessé, ou a sua madrasta? Que Davi nunca sentou na mesa para tomar café, para almoçar, para jantar, para ceiar? Você sabia disso? Não sabia, né? Sabia que Davi nunca entrou na casa do pai, porque o pai não permitia, porque a mulher, a esposa de Jessé, nunca quis Davi lá dentro? Ele era fruto de um adultério. Sua mãe era uma prostituta. Davi só vai entrar na casa do pai quando o profeta aperta, depois das respostas de Deus. Ah, Senhor, eu acho que esse daí é bonito, tem um nariz fino, tem um olho azul, esse aí é forte, musculoso, militar, treinado já, esse aí é o rei de Israel, tem todos os requisitos, né? Não, não é esse que eu quero. Bom, se não é esse que eu quero, e agora? Jessé, nenhum deles foram aprovados. Vou te fazer uma pergunta. Tem mais alguém na sua casa que não apareceu aqui ainda? Você tem mais algum filho? E Jessé é todo sem graça, metendo louco, como dizem aí no mundo, na gíria, pagando de louco, pagando de bobo, como um Zé Ninguém. Até tem o profeta, mas ele é menino ainda, é menininho, magrelo, fede cocô de ovelha, urina de ovelha, fede ranço, tá lá no curral. Jessé, manda chamar ele agora. Chame ele imediatamente. E quando Davi chega, vai se aproximando daquele menino de 8, 9 anos de idade, o Senhor olha para Davi. O Senhor já tinha olhado para Davi faz tempo. O Senhor viu quem era Davi na sua essência, metamorfo, quem ele era por dentro. Você pode estar morando na rua agora. Você pode estar dormindo no chão, no lixão, em caçambas, na Cracolândia, num terreno baldio, numa casa velha, desabitada. Você pode estar na cadeia, não sei. Você pode estar no mundo da prostituição. Você pode estar depressivo porque a sua mulher te deu um pé, ou seu marido te deu um pé. Você pode estar depressivo porque seus filhos viraram as costas para você. Você pode estar depressivo porque você perdeu o emprego, sabotaram você na empresa, acabaram com o amor que você tinha, a fidelidade, a dedicação na empresa. Você pode estar dessa maneira. E ninguém está olhando para você. Ninguém está vendo a sua metamorfose, como você é por dentro, o seu metamorfo, a sua essência, o seu coração, até onde você quer chegar. E muitos tentam sabotar você, como Jessé tentou sabotar Davi. Você não vai passar disso aí. Ah, limpador de vidro de carro no farol. Ah, vendedor de biscoito no farol de água. Ah, vendedor disso. Você não passa disso. Não passa de um camelozinho de nada. Ah, você não passa de uma cozinheira, uma dona de casa. Ah, você, igual seu pai e a sua família, vocês não são nada. Se não fosse eu casar com você. Existem olhos atentos, ouvidos atentos à sua tristeza, à sua realidade, ao seu jugo. Por isso eu quero te dizer, assim como Deus olhou para Davi, não perca a esperança, não perca a fé, não precisa bater de frente, não precisa entrar em conflito, entrar em guerra, não precisa odiar, xingar, brigar, quebrar o pau, não precisa agredir. Deus está olhando e no momento certo você vai sair dessa situação. Esse momento começa agora, começa hoje, que o Eterno está olhando para você. O Eterno não está preocupado, não está correndo atrás, não é? De pessoas que se arrogam, que tem isso, que tem aquilo, que tem curso, que tem faculdade, que tem preparo, que tem aquilo outro. Claro que tem que estudar, tem que ter preparo, tem que ter faculdade, mas isso não é o tudo, gente. Isso não é o principal. O principal são as potências,
são as vocações, é o seu coração, é você, a sua essência. A espiritualidade está olhando isso. A espiritualidade não está olhando aquele irmão bem de barba, de quipá. A espiritualidade não está olhando o rabino, não está olhando o padre de matina, não está olhando freira, não está olhando o pastor de terno e gravata, não está olhando nada disso. A espiritualidade está olhando a sua essência. E ela sempre está para servir. O Filho do Eterno, segundo o cristianismo, segundo os livros, ele disse: eu vim para servir. Eu vim para servir e não para ser servido. E ele disse que meu Pai trabalha até agora. Qual é o trabalho de Deus? Qual é o tempo ocupado de Deus na espiritualidade? Sempre querendo te levantar, sempre querendo te dar saúde, te dar vida, abrir caminhos, visão, audição perfeita, visão correta, se esquivar de gente ruim, de gente tóxica, procurar caminhos de crescimento na vida, de evolução, para viver bem e para viver feliz. O primeiro exemplo que eu te dei foi esse. O próprio pai, a família. Muitas vezes achamos que os nossos inimigos estão do lado direito do vizinho, do lado esquerdo do vizinho, na rua, ou na igreja, ou no trabalho. Os piores inimigos, como disse Jesus, dentre os seus conhecereis os seus verdadeiros inimigos. Estão dentro de casa. Estão no meio da família. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, é o avô, é a avó, são os irmãos, são primos, são tios. Se atenta nisso. Só que eles não podem ser o Deus da sua vida. Eles não podem ser o Senhor da sua vida. Eles não podem decretar, segregar, condenar e dizer é isto, você é isso, não passa disso, não vai crescer e vai viver nessa merda. Desculpa o termo de baixo calão. Vai viver nessa situação. E a pessoa fica ali, se alimentando dessa energia ruim, se achando uma porcaria, se achando incapaz, fraca, e essas coisas vai minando como se fossem espíritos obsessores, consumindo a pessoa, deprimindo, matando a pessoa, sufocando os sonhos, achando que é incapaz, que é isso mesmo, eu sou burro, não consigo, não avanço. Eu serei o que serei? Eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. Você precisa que Deus se torne o quê na sua vida? Na real, na boa. Uma mudança de vida, um milagre e uma transformação. A segunda coisa que eu quero te dar exemplo é da Bíblia. Olha só isso. Ana tinha uma rival e o seu marido. Ana tinha Eucana e suas mulheres. Eucana tinha a esposa oficial, que era Ana. Ana era estéril, não conseguia gerar filhos para Eucana. Do outro lado tinha a segunda mulher que Eucana pegou, cujo nome agora eu esqueci. Mas essa mulher, durante 10 anos, espezinhava, azucrinava, humilhava, atacava, agredia, jogava na cara. Quem é você que não passa de uma esposinha inútil, uma árvore seca, infrutífera? Olha, eu dei 10 filhos para Eucana, eu sou a tal, eu sou honrosa. Penina, Ana e Penina. E Penina amaldiçoava Ana todos os dias. Quanto tempo Ana ficou em depressão? Quanto tempo Ana se conformou com aquela situação? Quanto tempo Ana ficou ali chorando, só no ai, 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 só é verdade, eu não valho nada. Porque naquele tempo em Israel, para o homem, para a sociedade, a mulher que não desse filho era considerada uma ama seca, uma árvore seca, tipo uma amaldiçoada sem valor. E mesmo assim Eucana continuou preservando a Ana, mas Penina a atacava dia e noite, esfregava os filhos bonitos na cara dela. E Ana passou um bocado.
Até que um dia Ana foi naquela tradição, você que está vivendo numa tradição de um relacionamento, numa tradição e que não muda, não tem evolução, não tem nada de animosidade, de mudança, de novidade, que você está cansado e cansada, saturada, presta bem atenção como o que você está vivendo aí. Se isso é de Deus ou não é. Porque Deus quer que você seja feliz, como mulher ou como homem. Seja feliz no seu relacionamento. Não adianta só um viver a plenitude do gozo, da vida, da alegria, das conquistas, dos momentos de entretenimento e a outra ficar depressiva, o outro ficar zoado, depressivo. Sendo menosprezado, não sendo visto. E aí eles têm um momento que eles chegam lá no templo, Eucana, Penina e Ana. E a Penina lá zoando Ana. Seca, maldita, infrutífera, trapo. Você só presta mesmo para limpar a casa pra gente, fazer comida pra gente. Só para isso você presta. Não teve coragem de dar um filho pro seu marido. E aí, ele vai subir ao templo. O que acontece? Ana conversa com Eucana, o seu marido, e Eucana pergunta, mas o que foi que você tem, mulher? Sempre com essa cara xoxa, caída, com angústia, com depressão, sempre para baixo, esse espírito para baixo. O que é isso? Pô, não te agrada? Eu te dou anel, joia, jogar na cara da esposa. Te dou anel, joia, casa, comida, roupa, te dou dinheiro e não serve para nada. Olha, Ana, eu tô de saco cheio, o que é que você tem? Pelo amor de Deus, estamos no tempo do Senhor aqui, você com essa cara para baixo. Pô, fica um minuto que nem Penina, alegre e feliz. Ele foi insensível, foi um monstro, foi estúpido, foi grosseiro, esfregou na cara que dava as coisas para ela, mas ele não viu o metamorfo de Ana. Ele não viu quem era Ana. Ana estava subjugada por uma condição. Ana estava condenada pela sociedade, por Penina e até por ele também. Até que Ana vai, e lá no templo ela se ajoelha e ela fala em silêncio, ela está falando baixinho, onde só ela escuta. E chorava muito, e chorava muito. Ana pedia milagre, salvação. Ana fez voto com Deus. Voto com Deus não é dinheiro, não. Olha, se o Senhor me der um filho, eu entregarei esse meu filho para o Senhor. Mas me dê a graça, a honra, o sonho, o desejo. Seja, torne-se para mim. Eu serei o que serei. Eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. Torne-se para mim, grande Hashem. Torne-se para mim, eterno. O Deus que torna o ventre seco, o ventre estéril, em um ventre de madre, de mãe. Cura as minhas trompas de falópio, cura o meu útero, faça brotar os óvulos, torne-me uma mãe, dai-me um filho. Torne-se o Deus que transforma o meu útero e que me transforma numa mãe. Porque mulher eu estou cansado de ser. Sexo, estou cansada. Lavar roupa, fazer as coisas. Tenho casa, tenho anel, tenho roupa. Dias de hoje, vamos adaptar. Tenho carro, tenho casa, tenho cartão de crédito estourando. Posso viajar para qualquer lugar do mundo, conta no banco, tenho casa na praia, tenho isso, ele me dá. Mas isso não me é o suficiente. Eu não sei qual é a sua situação. Qual é a sua situação hoje? Quantos filhos você já teve e não vingaram? Quantos filhos você já teve e não vingaram? Você tem casa, você tem carro, você tem faculdade, você tem profissão, você tem ouro, você tem uma boa conta no banco, mas você não tem aquilo que te torna feliz e que te complementa. Ser mãe. A partir de hoje,
a partir de hoje, pela minha fé, pela espiritualidade, pela assinatura de Deus, eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. Você que não consegue ter filho, que já perdeu 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos. Deus se torna hoje aquele Deus que sara, que cura o teu ventre. Eu sei o que eu estou falando, porque eu tenho testemunho de uma irmã, de uma mulher, esposa de um amigo meu, na zona norte de São Paulo. Ela perdeu 4 filhos, não vingou nenhum. Depois que nós fomos lá na casa deles, nós rezamos, nós oramos, não é? Foi ministrada uma palavra semelhante a essa daqui. Hoje ela tem 5 filhos. Ia falar 3, 5 filhos. Foi vindo a escadinha. É a mulher mais feliz do mundo hoje. Já são avós. Então, esqueça o que aconteceu daqueles que você perdeu. Coloque Deus como o Deus que torna você uma mulher estéril, mãe de filhos. Beleza? A mesma coisa você que está com câncer, a mesma coisa você que está com uma doença incurável. Claro que isso tudo vai depender também dos trâmites das sanções espirituais. São eles que analisam. Mas em todos os casos, se joga na presença de Deus, se joga na presença da espiritualidade, para que esse jugo de estéril, para que esse jugo de doente, para que esse jugo de esquizofrenia, para que esse jugo de depressão, para que esse jugo de angústia, de síndrome do medo, para que esse jugo de cadeirante, jugo de pessoas que ficam em cima da cama, para que esse jugo de doença, para que esse jugo de compulsão por remédio, para que esse jugo de não ter emprego, para que esse jugo de não ter dinheiro, de não ter salário, de não ter casa, de não ter um relacionamento correto, sério, para que esse jugo ruim que as pessoas apontam o dedo e dizem que você é isso e vai ficar assim, porque o pai foi assim, porque a avó foi assim. Não, esse ser que eu estou apresentando aqui, o Eterno, eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. Ele disse, eu sou Deus que visito a maldade, o erro dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso quer dizer que ele é um Deus eterno. Ele está sempre pronto a quebrar qualquer maldição que tentaram colocar na sua vida, via sugestão, por palavra, por maldição desde a infância, essas coisas. A tua libertação, a tua vida, a tua transformação, não depende dele, não. Depende de você em primeiro lugar. De você acreditar e colocar Deus na sua vida, sendo Ele aquilo que você precisa receber. Receba Deus. Receba a força do Eterno. Receba Ele dentro daquilo que você precisa. Mude de vida. Saia do buraco, saia da depressão, saia da escuridão, saia da dor, saia da doença, saia do isolamento. Receba essa graça nessa tarde de hoje. E eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. Qual Deus você precisa? Jeová Rafá, Jeová da cura, Jeová Jiré, Jeová Nissi. Qual Deus você precisa? Qual natureza, qual força, qual bênção você precisa? Abra sua boca e diga, Senhor, eu preciso. Eu quero isso na minha vida. Eu quero essa graça, essa vitória e essa transformação. E não permita que ninguém sentencie, julgue, determine que você é isso, que você é incapaz, porque você não é. Davi foi julgado, sentenciado pelo pai. Por Jessé, Davi ia ficar a vida inteira lá, cuidando de ovelha. É tão verdade isso que eu estou falando, que quando Davi vai levar queijo, vai levar pão para os seus irmãos na guerra, seus irmãos falam, mas o que você está fazendo aqui? O que esse moleque está fazendo aqui? Quem te mandou aqui?
Quem te autorizou? Quem te ordenou a vir aqui para nos envergonhar? Davi sempre foi rechaçado, desprezado, menosprezado, humilhado pelos seus irmãos, mas nunca foi esquecido por Deus. Esqueça as humilhações que você passou. Esqueça as suas dores, as suas estigmas, as suas feridas abertas, as cicatrizes que estão sangrando, que você passou na mão dos seus irmãos, dos seus parentes. Esqueça tudo isso. Esqueça o que o teu patrão fez com você. Esqueça o que o irmão fez com você. Esqueça tudo isso. Vida que segue, vida adiante. Conquiste, se cure. Deus, nessa noite, já é noite, Deus se faz presente nessa live, espiritualmente, alcançando você para transformar a sua vida. Você é muito mais do que pensa que é. E Yeshua pergunta um dia para os seus discípulos: o que dizem os homens que eu sou? Quem sou eu? Jesus estava preocupado em quem ele era, estava preocupado com a opinião pública. Jesus, na verdade, queria saber o que os discípulos achavam dele. Andavam com ele dia e noite. E uns arriscaram a dizer: o senhor é Elias. O senhor é João Batista. É a reencarnação. E Pedro disse: uns dizem que o senhor é isso, aquilo, mas Pedro disse, tomando a palavra: o senhor é o Filho de Deus. Só Pedro foi capaz de enxergar um metamorfo. Só Pedro foi capaz de enxergar quem Jesus era. Então, Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, bem-aventurado és tu. Não foi a carne, não foi o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. É isso mesmo que eu sou. É como se Deus estivesse me revelando agora para dizer para você: você é um presente, você é um enviado de Deus, você é um iluminado, uma iluminada, você é uma bênção, você tem uma missão bonita nesse mundo, você tem força e tem poderes de curar a si mesmo, curar pessoas, levantar, ressuscitar, trazer palavras de boas novas. Viva isso, acate isso, se reveja e se reconheça. Termino essa live agradecendo ao Eterno por mais esse dia, agradecendo ao Rui Charles, meu querido do coração, agradecendo a Anice, a minha esposa, ao Paulinho, agradecendo a todos vocês. Eu não estou conseguindo, eu estou limitado, tá? Restringido para poder compartilhar nos grupos do Facebook. Se você gostou dessa live, se você sentiu algo espiritual no seu coração, se mexeu com você, compartilhe, porque talvez você conheça pessoas que precisam dessa live. O Espírito revela no coração de vocês. Tá bom? Compartilhe o máximo que você puder e não se esqueça de indicar o meu canal do YouTube. Ok? Shalom para vocês todos, muito obrigado e que Deus nos abençoe e até a próxima live. Muito obrigado.